enquanto que a gente se prepara para trabalhar, olha a folga da Rosinha. A criaturinha tá muito preocupada com a vida. Né, amor? Dá um oi aí. Tá de boa, a gente trabalhando e ela aqui descansando. É, exatamente. Oi, pessoal, bom dia. Nossa, quase caí aqui. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai aí, mais um dia de trabalhos na horta. Hoje a gente vai refazer um canteiro. Então acho que vai ser uma oportunidade legal também aí para quem precisa de alguma inspiração nesse sentido. Como que a gente trabalha e renova um canteiro que a gente já utilizou, já cultivou, né? Então não precisa preparar do zero. Mas como é que a gente pode fazer para dar um up, uma nova vida para ele? Considerando que a gente tirou bastante material dele, né? Mas vamos lá, deixa eu mostrar primeiro aqui para vocês. Olha aqui, tá começando a ficar bonito agora. O último canteirinho que a gente fez, né? As saladinhas aí estão começando a crescer. Pezinhos de alface. Esse aqui é o agrião da terra. O que tá feio, bem feio por sinal, é a... Ai, me falhou o nome agora, a berinjela. Inclusive tá aqui com umas melequinhas de lesma, andou sendo comida, bichinha. Mas olha aí, as outras saladinhas até que estão indo bem, começando a ir bem. Agora a temperatura já começa a dar uma refrescada, então isso ajuda. E hoje a nossa pega do dia vai ser aqui com esse canteiro. Esse, não sei se vocês vão lembrar, mas foi o que a gente preparou lá da primeira vez que a gente fez aqui essa horta nessa casa, né? Tá quase fazendo um ano já. Então a gente teve plantado nele, já teve alho plantado nele junto com brócolis, couve-flor, tomates. Só que a gente tinha beterrabas também e viu que as beterrabas estavam com aquelas bolotas de nematóides, né? Então, a gente depois plantou essas tagetes aqui, porque o tagete, ele exala aí uma substância pela raiz dele que inibe aí a ação dos nematóides, né? Faz com que os nematóides não queiram ficar por perto. Então, a gente deixou ele plantado com tagetes, ele estava inteiro plantado. Esse daqui foram morrendo, a gente foi deixando sem. E agora a gente vai tirar o restinho dos tagetes, vamos triturar eles, aí fazer uma espécie de um extrato pra gente passar mais ainda aqui. E também preparar esse canteiro porque a gente vai plantar alhos nele novamente. E por falar em alho, deixa eu mostrar rapidinho aqui pra vocês como é que tá. Olha que beleza, os alhos que a gente plantou aí, que vocês viram uns 2, 3 vídeos atrás. Olha aí como é que estão. Já estão bem grandinhos até, crescendo. Agora já vai dar pra colocar cobertura no meio e tirar essas madeirinhas aqui de cima. E aqui no canto tem uns rabanetes também que estão começando a crescer bem. E, enfim, nosso canteiro aí de muitas coisas. Mas é isso, vamos lá, mão na massa. As partes que a gente vai aproveitar para fazer aí esse extrato contra os nematóides são essas assim, ó, com flores e ainda verdinhas. E as partes da planta que a gente não vai aproveitar no extrato, a gente já vai aproveitar para fazer uma cobertura ali no fundo, onde a gente não vai mexer agora. Então, elas já ficam na própria horta mesmo. E enquanto eu vou preparando aqui o canteiro, o Bruno já tá aí trabalhando no nosso outro serviço importante do dia, já que vamos plantar alho. E agora também o calor tá diminuindo, a gente precisa tirar os sombrites, para que nossos alhos aí possam receber a maior quantidade de sol possível. Tá dando serviço aí? Sim, dá um pouco de serviço, mas tem que fazer, né? Vamos lá, vai fazendo aos pouquinhos, daqui a pouco termina. Sim, e como a gente usou a grampeadora para fixar o sombrito, então é só ir removendo os grampos. Só é trabalhoso, né? Porque é bastante grampo, mas como o Bruno falou, aos pouquinhos vai fazendo e quando vê tá feito. Bom, pessoal, sempre que a gente vai preparar um canteiro pela segunda vez, ou seja, não é a primeira, antes de sair mexendo, a gente tem que avaliar o estado que está o nosso solo. Então aqui, ó, com esse garfinho pequeno mesmo, eu cravei aqui e aí eu consigo mexer um pouco e observar. Olha só, a parte de baixo tá bem úmida, perto da superior, tem bastante matéria orgânica, tá soltinho, não tá nada compactado. Isso quer dizer o quê? Esse aqui a gente já não vai precisar usar aquele garfão grande, cravando no fundo e mexendo, porque a condição do solo já melhorou bastante, tá? O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai
considerando também o que a gente vai plantar, que no nosso caso é alho, né? Então a gente vai fazer uma adubação com esterco de gado. A gente tem que repor esterco, matéria orgânica, porque a gente tirou, né? Tudo aquilo que a gente já colheu desse canteiro saiu daqui. Então a gente tem que pôr de volta, certo? Então a gente vai pôr esterco de gado, um pouco de carvão, né? Que eu tenho ali, é tipo de queima de lenha, né? Só que uns pedacinhos maiores, a gente vai misturar no meio também. Isso não é para o alho de agora, esse carvão vai decompor com o tempo e vai ser lá para as plantas do futuro. Mas o esterco, esses alhos ainda vão aproveitar. Vou usar esterco de gado e não de galinha, porque no começo do alho eu não quero tanto nitrogênio no solo. Então, a gente vai começar colocando esterco, um pouquinho de substrato, que eu tenho um que eu trouxe do sítio do meu pai também, que é de folhas que foram decompostas. Então, a gente vai fazer uma camada aqui por cima, e esse aqui a gente vai deixar do jeito que tá, sem mexer. No lugar do carvão, esses pedacinhos de carvão a gente tem porque meus pais fazem melado, né? Então queima a lenha para fazer ferver o melado e aí esse acaba sendo um resíduo. Ele é bom porque ele não vai ser processado tão rápido, então ele vai ficar bastante tempo aqui alimentando nossa terra. Mas vocês poderiam utilizar, por exemplo, um pouquinho de cinza. A cinza do fogão a lenha mesmo, ela já serviria também para a mesma função. Só que tem que ser pouquinha, não pode ser muito. Cinza, carvão, sempre tem que ser, ó, bem pouquinho. Esterco pode pôr tudo. Vixe! já dá uma cena. O esterco de gado a gente só tinha meio saco. Se tivesse mais, daria pra pôr mais. Porque aqui a gente vai ter uns 2 metros quadrados de canteiro, aproximadamente. Então, poderia pôr um meio saco por metro quadrado, né? Que daria um saco inteiro. Mas, como não temos, usamos o que temos. E aqui no lugar de substrato comprado, eu tô usando esse. Não sei se vai dar pra vocês verem muito bem a textura dele, mas ele é de folhas. Fica lá no sítio os montes de folha que são amontoados num canto, vai apodrecendo e a gente vai utilizando, né? Então, a gente vai colocar um saco desse aqui. E eu também quero acrescentar aqui um pouco de areia. A areia vai ajudar a deixar ainda mais solto, né? A areia é bom para hortaliças, porque deixa o solo mais soltinho ainda. Então vai também ser bom. A gente vai colocar só um pouquinho de areia aqui junto, só para deixar mais aerado, mais drenado o solo, porque o solo em si aqui é bastante argiloso. Então, como o alho não gosta muito de muita umidade, né? Precisa de um solo mais seco. A gente vai colocar um pouquinho de areia junto para ajudar a dar uma drenada melhor nesse solo. Aqui, ó. A areia que a gente coloca também é bem pouquinha. É só pra gente ajudar a melhorar aí a drenagem do nosso solo e facilitar o crescimento das raízes. Bom, pessoal, para finalizar a adubação do nosso alho, do plantio, né, adubação de plantio, a gente vai usar aqui essa balança para poder pesar a quantidade de farinha de ossos que a gente vai pôr. Nos próprios pacotinhos, vem sempre a discriminação de quanto precisa ser. No caso, para hortas, são 200 gramas por metro quadrado. Como a gente está plantando 2 metros quadrados, nós vamos utilizar aqui 400 gramas. Precisamos mudar aqui o lugar porque lá não estava reto e não estava pesando direito. Então vamos de novo. 409, tá bom. E agora a gente vai distribuir essas 400 gramas aqui de farinha de ossos da forma mais equilibrada possível. Aqui no nosso canteiro. E a gente está usando ela porque ela é rica, né, em fósforo, que é um nutriente que o alho precisa bastante, principalmente nesse momento agora de início, né? Então a gente vai usar esse adubo aí. E agora que a gente já preparou nosso canteiro, vamos colocar os alhos na terra. A gente deixou eles de molho desde ontem, não deu tempo de germinar. Ultimamente a gente tá tudo
atrapalhado, não tá dando tempo de fazer as coisas com antecedência. Mas assim tá bom também, ele já tá na água há bastante tempo, então ele já vai estar mais hidratado. E isso é o suficiente para que ele germine rápido, né? A gente faz isso porque a gente poderia pôr ele seco na terra, só que ele ia demorar mais para germinar, porque a rega não é tanta, né? E não mantém tanta umidade, seca rápido aqui. Então, fazendo isso aqui, a gente dá uma acelerada. E vamos lá, colocar eles na terra. Alhos plantados e regados. Agora vamos lá fazer o preparo do nosso extrato aí de tagetes, que é pra gente tratar, a gente vai fazer duas versões, tanto para tratar os nematóides do solo, como para também usar de repelente aí para as plantas todas, repelentes de insetos. Bom, pessoal, então para as nossas receitas aí de tratamento, tanto de nematóides como repelente de insetos, a gente vai usar o tagete de forma diferente, né? Tagete, escravo de defunto, tem vários nomes aí essa plantinha. Eu já lavei ela antes, deixei aqui secando. Vou só pôr do lado para poder usar essa tábua aqui para apoiar a balança, porque para uma das receitas a gente precisa aí de um pouco de precisão. A primeira que a gente vai fazer é uma receita de extrato. Então a gente vai fazer, ou tintura no caso, né? Um extrato ou tintura de tagetes. Para isso a gente vai utilizar de preferência as flores, mas se faltar a gente completa com folhas. A gente precisa disso da planta, né? E do álcool. No caso, como é algo que eu vou usar para horta, eu estou usando um álcool normal. Mas se fosse para a gente utilizar para nosso consumo, aí a gente utilizaria álcool de cereais. E a medida para fazer a tintura vai ser de 25%, né, da planta fresca em relação à quantidade de álcool. Então esse vidro tem 500 ml, vai 500 ml de álcool e eu vou colocar aqui 25%, que seria 125 gramas. Então vamos pesando aqui para ver quanto que vai dar. Bom, de flores não conseguimos chegar nos 125, deu 54 gramas. Então a gente vai completar aqui com folhas. A gente não precisa se preocupar em deixar espaço no vidro não, tá? Porque o álcool vai descer pelo meio da planta. Opa, 127. Chegamos. Então eu vou apertar aqui para baixo, porque eu vou querer que isso aqui fique tudo dentro do álcool. Agora é só fechar. A gente vai guardar isso aqui no local escuro por 15 dias. Mas, durante esses 15 dias, o ideal é que uma vez por dia a gente lembre de ir lá e dar uma chacoalhadinha, uma mexidinha de leve, só para garantir que esteja tudo em contato aí, o álcool com a planta. Depois desses 15 dias, a gente coa e aí a gente vai ter nossa tintura. E dessa tintura a gente dilui em água e vai aplicando, mas isso a gente mostra para vocês conforme a gente for usando. Agora eu quero mostrar a outra aplicação que a gente vai fazer. Essa daqui vai ser para borrifar nas plantas, como um repelente de insetos. A outra que a gente vai fazer é para aplicar na própria terra ali, para tratar dos nematóides, né? Tratar um pouco mais, além do tempo que já foi tratado também com as plantas de tagetes plantadas no canteiro. Que elas ficaram bem ali, acho que deu mais de 6 meses que elas ficaram no canteiro. Então, a outra receita é a seguinte: com o restante das plantas frescas, isso que eu já tinha feito antes, o Bruno vai colocar as imagens aí para você, que ele pegou quando a gente fez, né? A gente colocou... Oi, Matilda. A gente colocou os tagetes aqui, tudo que tinha deles, aqui dentro dessa panela e jogou água fervendo em cima. Deixamos coberto por uns 10, 15 minutos. Na verdade ficou mais, acho que ficou uma meia hora coberto. E depois a gente descobriu, só que ainda tá quente. Minha intenção era, achei que ia esfriar até a gente terminar de plantar, pra gente pegar isso daqui e regar o canteiro. Mas precisa estar frio. Então assim que esfriar, a gente vai regar e coloca aí as imagens pra vocês. Bom, pessoal, estamos aí pra fazer a aplicação da nossa cauda de controle aos nematóides. Deu uma chuvarada ontem, então a gente não pôde concluir ontem, né? Precisava esperar esfriar, a gente só deixou coberto. O ideal é que seja aplicado no mesmo dia que vocês fazem, tá?
Mas passou um dia, não tem problema, a gente vai aplicar da mesma forma. O que a gente basicamente vai fazer é tirar daqui a parte, né, vegetal e vamos regar o terreno, a parte que a gente quer tratar, com essa calda. Esse pode ser... Vai ser mais raro de alguém ter que aplicar em vasos, porque não costuma ter, né, nematóide em vasos, a não ser que você tenha colocado no vaso um solo que já tivesse contaminado. Mas, de forma geral, a gente vai colocar no regador e regar. Por isso que eu digo que esse é um tratamento que a gente pode aplicar direto na terra, no solo, né? O outro que a gente está fazendo com o extrato, né, que a gente está fazendo usando álcool, esse a gente vai usar mais para uma aplicação foliar. Esse aqui é como se fosse um chá, né? Um chá de tagetes ou um chá de cravo de defunto. A cor, a gente tá vendo que ele tá bem forte, ó. Então, não tem problema, ele não vai ser prejudicial para os nossos alhos a gente não dissolver. Como é só nesse canteiro que eu quero aplicar, eu vou aplicar assim mesmo. E aí é só fazer a rega. Uma rega verdinha. E lembrar pro pessoal aí que a gente colocou esses galhos aqui pra proteger dos gatos, né? Não vir cavar aqui em cima dos alhos, né? Ah, sim, verdade. Porque como a gente acabou de plantar os alhos, a gente não podia cobrir tudo com a cobertura seca que a gente sempre usa, a grama seca, né? Então, nesse caso, o recurso foi... Tá dando uma entupida. O recurso foi cobrir com os galhos, né? Funciona bem. Que esses galhos maiores impedem os gatos de vir aqui, não se torna interessante para eles, né? Eles gostam de uma terra fofinha, onde eles vão poder cavar e fazer lá as necessidades deles. Mas, como tá cheio de galhos, não é um ambiente amigável, então eles vão procurar outro lugar. E assim a gente vai, né, driblando os espertinhos para que eles não estraguem os nossos cultivos, né? E não contaminem também, porque as fezes, xixi, enfim, dos gatos e cachorros tem ali componentes patógenos, né? Enfim, tem contaminantes que não são interessantes para estar em contato com nossos alimentos. Esse é um vídeo rapidinho. A gente acabou passando um pouco de várias coisas, né? Tanto a preparação do canteiro, plantação do alho, plantio do alho. E agora o tratamento aí para os nematóides. Mas é que são várias coisas que a gente está sempre fazendo. E se a gente não for, né, fazendo também esses vídeos que tem um pouco de tudo, a gente acaba não deixando vocês a par aí de tudo que está acontecendo por aqui na nossa horta. Então espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, a gente acabou fazendo um vídeo aí meio sem roteiro, então de repente faltou informação, perguntem nos comentários que a gente responde ou nos comentários ou se precisar grava um outro vídeo, tá bom? Um abração para todos aí, tenham aí um bom final de semana e uma ótima semana pela frente. Tchau, tchau. Dá tchau aí, Pipi.